tudo bem com vocês? Relembrando aqui, estamos no nosso curso de Preservação, Restauração e Recuperação Física do Acervo. Hoje nós vamos conversar sobre a competência número 4, que é executar um plano de conservação e preservação do acervo, que a gente chama de preservação, quer dizer, mais precisamente sobre conservação preventiva do acervo, lembram? Nós, na primeira competência, falamos sobre como conhecer um plano de preservação do acervo, não é? Mas hoje, nós vamos aprender como executar esse plano, ok? Para dar mais dinâmica e mais riqueza a esta competência, eu convidei um colega, Antônio Montenegro, da Fundação Joaquim Nabuco, arquiteto. Antônio Montenegro dirigiu o Museu do Nordeste, também coordenou o Laboratório de Restauração e Conservação, tem uma larga experiência sobre conservação preventiva e poderá nos dar muitas informações sobre plano de conservação preventiva, sobre preservação de acervos. Então, eu vou perguntar para ele, eu acho que vai ser muito interessante para a gente, vai trazer muita novidade, muita coisa boa para a gente, sobre conservação preventiva. E principalmente nessa nova fase dessa competência, que é já mais sobre a execução desse plano, né? Como executar todas as ações, todos os programas, o passo a passo dessa competência, certo? Então, Antônio, o que você poderia dizer para os nossos alunos de como executar um plano de conservação preventiva? Bom, na competência anterior, em que vimos o que é um plano de conservação preventiva, a gente conheceu os diversos elementos que o compõem. Não é? E nessa competência, a gente vai conversar sobre a execução desses planos. Né? Então, a execução de um plano de conservação preventiva a gente pode estruturar ele em três fases, em três etapas. A primeira etapa, que a gente chamou de dossiê, onde a gente vai reunir todas as informações necessárias sobre aquele problema que a gente quer enfrentar, né? Que é exatamente... No caso, a conservação do acervo. Exatamente, a conservação de uma quantidade razoável de acervo, né? Porque a gente tem que pensar sempre que as bibliotecas e as unidades de informação dispõem, em geral, de uma quantidade bastante grande de acervo. Volume de né? Um volume, livros, obras, de um modo geral. Então, os diversos elementos que compõem esses problemas, as partes do problema, para conhecê-lo bem e poder propor soluções para ele. Então, a primeira fase se chama dossiê, onde a gente faz os levantamentos necessários para conhecer isso, né? Conhecer o problema. Basicamente, a gente imaginando um problema hipotético, né? A gente teria três elementos que podem compor esse problema. Podem haver outros específicos de cada instituição, mas os três básicos seriam esses. O edifício, problemas relativos ao edifício, problemas relativos ao acervo em si e problemas relativos ao fator humano, tanto do ponto de vista da equipe, de funcionários, de técnicos, etc., quanto do ponto de vista do usuário, do público, do prestador de serviços, público em geral. Então, o que é que significa a gente conhecer isso? A gente fazer todos os levantamentos necessários. Por exemplo, quanto ao edifício, é conhecer as suas dimensões, as dimensões da sala de guarda, as dimensões da sala de atendimento. Né? Conhecer as condições climáticas, principalmente as condições climáticas, é um aspecto, como a gente já viu em outras competências. Se o edifício é arejado, se não é, se é muito úmido, se ele é muito quente, né? Enfim, conhecer essas características, se ele dispõe de equipamentos de climatização, se ele não dispõe, né? Isso tratando do edifício como um todo, mas principalmente tratando da sala de guarda do acervo, onde realmente o acervo fica guardado e onde ele permanece por mais tempo. Né? Depois, com relação ao acervo em si, né? Então, estado de conservação, quantidade, origem, histórico desse acervo, tudo isso são elementos que contribuem para a formulação do plano. Né? Que mais sobre o acervo? Os materiais que os compõem. É claro que numa biblioteca, esses materiais, em 95% dos casos, vão ser papel, né? Basicamente papel, papelão ou
coisas afins, mas existem outros tipos de acervo. Uma como... biblioteca não só tem livros. Exatamente, exatamente. Então, discos, fotografias, o que mais? Objetos. CDs, às vezes tem fita cassete, objetos. VHS, tem tanta coisa Que estão guardadas. As bibliotecas, principalmente as bibliotecas que não estão nos grandes centros, ou seja, que não participam de uma rede, tem. Eu Guardam acredito, tudo. né? Essas bibliotecas, principalmente bibliotecas municipais, né? Pequenas bibliotecas do interior, terminam por ser um lugar que incorporam outro tipo de acervo. Então, tipo de acervo. Conhecer esse acervo profundamente, quantificá-lo e dimensioná-lo e qualificá-lo seria o objeto desse segundo momento. O terceiro momento é conhecer a equipe, por um lado, né? Conhecer o público que participa daquela unidade. Tanto o público que trabalha no acervo, Trabalha como no aquele que usa o que acervo. usa o acervo, né? Quantos são, do ponto de vista da equipe, a qualificação da equipe, quais são os tipos de técnico que tem, se tem bibliotecário, se tem um conservador, se estão capacitados, se não estão, se estão capacitados, mas precisam ser atualizados nessa capacitação. Então, com esses três conjuntos de informação sobre o edifício, o acervo e o que a gente chama de fator humano, a gente compõe o que é denominado de dossiê. O dossiê subsidia um segundo momento, que é a questão do diagnóstico, né? A gente, com essas informações, vai poder compor um diagnóstico sobre o edifício, um diagnóstico sobre o acervo e um diagnóstico sobre o fator humano. Você já viu que a gente já está... A gente está na composição do plano. Nós estamos em pleno plano. O plano já acontece. Embora ele ainda, nesse momento, não apresente resultados práticos, mas ele já está em andamento. Ele está em andamento. Porque você passou a conhecer melhor as condições, o contexto em que o seu acervo se encontra, né? E não só conhecê-lo, mas qualificar esse contexto, né? Então, você saber, os problemas. Exatamente. Então, é difícil ter um problema de infiltração, você tem que saber por quê, né? Se é uma canalização que está, enfim, degradada, furada e provocando problema de infiltração na área de acervo, se é a coberta, se é uma esquadria, né? Se próximo do seu edifício tem uma fábrica que polui, ou tem um posto de gasolina, que é um ponto de risco. Né? Então, tudo isso são elementos que se fazem compor a segunda parte, que é o diagnóstico. Né? O diagnóstico o que é? A gente pode até fazer uma analogia com o diagnóstico quando nós vamos a um médico, né? O médico nos faz uma série de perguntas, né? Onde ele reúne as informações, é o dossiê, depois ele analisa essas perguntas e compõe o diagnóstico, né? E o terceiro momento, se a gente continuar com a analogia, a gente vai propor as soluções. É o que, no caso do plano de conservação preventiva, o que materializa o plano é uma série de programas que vão exatamente enfrentar esses problemas que a gente diagnosticou, né? E fazer com que as soluções sejam... de fato, implantadas. Então, a gente cria programas para a conservação do edifício, a gente cria programas para a capacitação de pessoal, a gente cria programas para prevenção e segurança, prevenção contra catástrofes, segurança contra roubo, contra vandalismo, um programa de gerenciamento de emergências, que é um objeto também de uma competência. Nós vamos tratar disso, uma das competências, né? Vamos tratar disso. Né? E, principalmente, um programa que esse é um fator muito importante, quando a gente fala de conservação, a gente nunca pode esquecer isso, um programa de monitoramento e controle ambiental. Né? O que é que vem a ser isso? Monitorar é você acompanhar dados, né? Você levantar dados e acompanhar dados. Isso é monitorar, né? Olhar, observar. Isso anotar. Registrar. Exato. Para isso a gente tem equipamentos que nos dão esses números. E controlar o clima nas áreas de guarda e conservação de acervo, né? Então, por quê? Porque é sabido que altas temperaturas, altas taxas de umidade, altos índices de poluição, né?
Iluminação solar. Iluminação solar e mesmo iluminação artificial mal projetada, mal instalada, são extremamente prejudiciais ao acervo, porque são fatores que trabalham incansavelmente, sem interrupção, 24 horas por dia, desgastando os materiais. Então a gente precisa controlar isso a partir de um monitoramento. A gente sabe como a gente vai encontrar soluções, como controlar esse fator tão importante que é a questão do clima e do ambiente. Eu, como técnico da biblioteca, penso no programa, digo, olha, tem um programa aqui para o edifício, um programa para o acervo e um programa de capacitação da equipe. Eu entrego para o meu diretor o programa que eu idealizei, ele vai, implanta e acabou, termina o programa? Não, de modo algum. Um programa, como o nome já diz, né, por isso que a gente chama de projeto, um programa tem uma continuidade. Entendeu? Em primeiro lugar, ele não deve ser feito, como você caricaturou aí, eu sei que de propósito, não deve ser feito por uma pessoa só, e sim por uma equipe, né? Porque é da reunião dos vários conhecimentos, né? Do conhecimento de um bibliotecário, de um técnico em biblioteca, conhecimento de um técnico em segurança, de um especialista na questão de pragas, por exemplo, de um arquiteto, enfim, de um gestor, né? Então, desses vários conhecimentos é que surge um bom plano de conservação, né? Isso num momento. No segundo momento, ele não pode ter, depois de implantado, depois de colocado em execução, ele não se encerra. Pelo contrário, a filosofia dele está no DNA dele, que ele permaneça e que ele vá se aprimorando mais e mais, e o que se vê mais à frente, depois da implantação e depois de vários momentos de avaliação, né, e de feedback, é que os resultados são cada vez melhores e os investimentos cada vez menores. É que então, vejam alunos que o quanto é importante a continuidade dos programas, o quanto eles têm que ser avaliados, reavaliados, o quanto as equipes têm que ser capacitadas e também serem reavaliadas e atualizados os seus conhecimentos, o quanto o trabalho em equipe e multidisciplinar é importante, e vejam como o papel do técnico em biblioteca é importante no sentido de que ele está ali, suscitando e provocando essa discussão junto com os seus gestores, junto com os coordenadores, para que esse trabalho seja sempre um trabalho dinâmico e não fique estacionado, nem cada um na sua zona de conforto, acomodado, e o acervo sendo meio que esquecido nas instituições. Então é para isso que nós estamos aqui, para que a gente faça com que a discussão seja sempre atualizada, dinâmica. E eu acho que foi interessante essa conversa que a gente teve com o Antônio, agradecemos a Antônio a participação, e na próxima competência a gente tem mais assunto para conversar. Obrigado e até a próxima.